Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de português, né? Sexta-feira, hoje é dia 3 de julho, sexta-feira. Então, sextou, né? Mas pra gente não faz muita diferença. Mas tudo bem. É sexta-feira, primeira sexta-feira de julho. E nós vamos hoje, já terminamos a apostila, eu vou corrigir aquele dever que eu deixei com vocês, da intertextualidade. Espero que vocês tenham entendido e gostado do que eu postei sobre intertextualidade, que é bem interessante, né? Eu vou corrigir esse deverzinho, depois eu vou fazer uma revisão, como vocês estão vendo aqui, das classes gramaticais, da morfologia, tá bom? Bom, então vamos lá. Na folhinha, o Rap da Cigarra e a Formiga, do Jô Soares. Na Cigarra e a Formiga, do La Fontaine, que vocês conhecem bastante, já trabalharam bastante isso desde de uns anos atrás, né, que vocês faziam, estudaram a fábula. E agora tem o Rap da Cigarra e da Formiga, que o Jô chama também de La Fontaine revisitado. La Fontaine é o autor da primeira fábula e ele foi revisitado, tá? Moral da fábula do La Fontaine revisitada: para alguém ganhar sozinho a cena acumulada, tem que ser leão. Ou então, cigarra, bicho, enfim, bicho, bicho. Tá? Então a moral, vocês perceberam, espero, que a moral da primeira fábula do La Fontaine e a moral da fábula do Jô Soares, totalmente diferente, né? Então, vamos às questões. Na primeira, considerando que La Fontaine é o autor da fábula Cigarra e a Formiga, na sua opinião, por que o Rap da Cigarra e a Formiga é La Fontaine revisitado? Como chamamos esse recurso? Tá? Então, isso aqui, por que é o La Fontaine revisitado? Porque ele criou uma nova fábula em cima de um outro texto, em cima de um texto original. Por isso é revisitado. O Jô Soares revisitou esse primeiro texto de La Fontaine e criou o dele, tá? Como se chama esse recurso? É lógico que é intertextualidade, que é o motivo do nosso estudo. Número 2, a expressão formigueiro em consumo pode ser associada à sociedade de consumo. Uma vez que a fábula revela pela personificação de animais, comportamentos do ser humano, suas virtudes e vícios. Quando a gente tem a personificação dos animais, já falei para vocês, já explicamos a vocês, que algumas figuras de linguagem que a gente já estudou, desde o início do ano que eu venho comentando com vocês. Aqui nós temos a figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. O que é isso? Quando seres inanimados adotam atitudes de seres animados. Os animais falam, conversam, têm sentimentos. Então, a isso, na língua portuguesa, nós chamamos de personificação ou prosopopeia, tá? Nós estudamos, você já conhecia até quando eu falei, em onomatopeia. Onomatopeia são os barulhos, né? O trim do telefone, o tic-tac do relógio. Então, isso, onomatopeia. Eu ensinei a vocês a hipérbole, que é o exagero. Quando eu digo, comi um boi, né? É um exagero. Hiper, coisa grande, então hipérbole é o exagero. Então, isso vocês vão estudar bastante ano que vem. Mas eu já estou dando aos pouquinhos algumas figuras de linguagens para vocês. Bom, então aqui, qual seria o papel da cigarra nessa sociedade de acordo com o texto? Então ela é sociedade de consumo, o que é isso? E o formigueiro de consumo. Quer dizer, todo mundo trabalhando muito. Na sociedade de consumo, se trabalha demais para ganhar dinheiro, para consumir demais. E no formigueiro de consumo, significa que ela queria, as formigas trabalham demais para juntar mais comida.
qual seria o papel, a cigarra aqui nessa sociedade. Ela não pensava em trabalhar, ela não pensava no futuro. A cigarra não ligava para o futuro. Ela não queria nem saber, ela só queria cantar. Aproveitar a vida. Letra B. Aqui as formigas sugeriram com a expressão vai acabar na pior. Isso é quase uma gíria. Fulano vai ficar na pior, vai acabar na pior. Quer dizer, que a pessoa não vai ter sucesso, ela não vai conseguir nada na vida. Na letra C, na sua opinião, quem está com a razão? A cigarra, a formiga, ambas ou nenhuma delas e por quê? Então quem é que está com a razão aí? Era a opinião de vocês, era pessoal. Número 3, o rap é uma espécie de narrativa musical, um canto falado em que a rima fixa o ritmo. Busque no texto exemplos de gírias próprias do grupo ou da comunidade a que pertencem os praticantes do rap. Nós vamos estudar mais à frente, vocês já estudaram, tenho certeza, as variações linguísticas, porque a língua é um ser vivo. A língua, ela muda, ela está em constante mudança. Ela não é estática, não é aquele tipo de língua, gerações e gerações e gerações. Não, ela está sempre mudando. E muda também na sociedade. Nós temos a mudança regional, quando a gente vê uma pessoa do Nordeste falando, quando a gente tem a pessoa do Sul falando também. Então, temos as mudanças na língua, mudanças regionais, mudanças culturais, mudanças sociais. E aqui mostra um cantor de rap, ele usa expressões diferentes. É a mesma coisa, o funk usa expressões diferentes, tá? Então, aqui ele está pedindo exemplos de gírias próprias desse grupo. Então, nós temos bicho, vai ficar ligadona, doidona, devagar quase parando e etc. São gírias. Então, a gíria se coloca nesse papel da variação linguística. B. Rimas que dão ritmo à música. Eu tenho cabreiro com formigueiro, micho com lixo, cigarra com marra e etc. Tem muitas outras, tá? Número 4. O narrador se dirige ao leitor algumas vezes durante o texto. De que palavra ele se vale para se dirigir ao leitor? Bicho. Ele fala logo. No início do texto ele diz, saca essa fábula, bicho. Tá? Ele está se dirigindo ao leitor. Essa palavra é usada na linguagem coloquial, informal ou na linguagem culta. O que é linguagem coloquial? É a linguagem do colóquio, da conversa, tá? Uma linguagem formal. E já a linguagem formal é a linguagem que a gente encontra nos livros didáticos, nos livros literários, a linguagem mais trabalhada, mais rebuscada. Então aqui nós temos que tipo de linguagem? É lógico que a linguagem coloquial e formal. Dentro da linguagem coloquial e formal é que se encaixam as gírias. E a última questão, a moral da fábula é que os que não pensam no dia de amanhã pagam um preço alto por isso, da cigarra e da formiga, né? A cigarra não quis trabalhar, no inverno ficou sem ter o que comer, no verão, né? Ela só queria cantar no verão. A ideia transmitida na moral, o rap da cigarra e da formiga é a mesma? Qual foi o objetivo do Jô Soares ao fazer isso? Não é a mesma, vocês viram lá, a moral é totalmente diferente, né? Ele quis mostrar que cada pessoa tem a sua vida. Tem pessoas que têm mais sorte na vida, outros não, porque a cigarra ganhou sozinha na cena, na loteria. Então, nós não podemos generalizar. Nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Não é porque ela não trabalha que ela não vai ser feliz na vida. Não é? Da mesma forma, a pessoa às vezes tem... você desacredita de uma pessoa e a pessoa tem sucesso na vida. Então nós temos que respeitar cada um. Nem todos têm a mesma sorte, tá?
Então essa foi a folhinha da cigarra e da formiga. Eu espero que vocês tenham gostado de estudar textualidade, que é uma coisa leve, uma coisa bem interessante. E agora nós vamos estudar, eu vou fazer uma revisão com vocês das classes gramaticais, da morfologia, tá? Sempre mostrei a vocês que morfo quer dizer palavra. Logia quer dizer estudo. Então, a morfologia é o estudo da palavra, do que a palavra é. E na morfologia nós temos as classes gramaticais, que são 10 classes gramaticais, e é o que nós vamos estudar durante o ano todinho. Tá? Então, vamos revisar. Classe gramatical é cada um dos grupos pelos quais as palavras se organizam, tendo em conta as suas funções gramaticais. Então, são as 10. E vocês têm que ver que dependendo de onde a palavra está localizada, ela pode variar. Já dei exemplo a vocês também, né? O substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é tudo que nomeia, tudo que dá nome às coisas. Então chamamos de substantivo. Os substantivos podem ser simples, composto, comum, próprio, substantivo concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo. Então, estudamos todos esses tipos de substantivos. Na apostila 1, se vocês tiverem dúvida, vocês têm que procurar a apostila 1 para dar uma lembrada lá. Mas isso aí é fácil, vocês sabem. E o substantivo ele é uma classe gramatical que é variável. O que quer dizer isso? É a classe gramatical que vai variar. Variar em quê? Em gênero, feminino, masculino e em número, singular e plural, tá? Então, o substantivo é variável. Nós temos nas classes gramaticais 3 classes que são invariáveis. Ó, preposição, a conjunção, a interjeição. O advérbio é invariável também, tá? O advérbio não varia. Nós estudamos isso em concordância nominal. Também está na folhinha, na apostila 2. Então, são classes gramaticais invariáveis, tá bom? As outras são variáveis. O artigo, o adjetivo, o verbo. O verbo é variável como? Ele varia de pessoa, primeira, segunda e terceira, singular e plural, não é? Os tempos verbais, os modos verbais, tempo simples, tempo composto. Olhem quantas coisas nós já estudamos, que bom, não é? Os pronomes são variáveis, os numerais também, tá? Bom, então substantivo é tudo que nomeia. Eu vou aqui pegar substantivo, comum próprio. Quando eu digo Maria, Brasil, é um substantivo próprio. Agora, quando eu digo menina, país, é um substantivo comum. Dentro dos substantivos, nós estudamos também os hiperônimos e os hipônimos. Fizemos um exercício no outro dia sobre isso. Hipônimos, quando eu digo, por exemplo, pera, maçã, uva, pertencem ao hiperônimo fruta. Olha o hiper de novo aí, né? É que abrange tudo, é geral. E as partes dele são chamados de hipônimos. Então, frutas eu tenho como hipônimos laranja, banana, maçã, etc. Tenho substantivos simples compostos. Eu tenho substantivo chuva, a chuva. Composto, guarda-chuva. Eu tenho substantivo simples flor, composto beija-flor, tá? Substantivos primitivos e os derivados. Por exemplo, a palavra casa. Na palavra casa, a gente tem que olhar uma coisa que a gente tem nos verbos também, ó, o radical. O que é o radical? É a parte que dá o significado, ou da palavra ou do verbo. Então, na palavra casa, eu tenho radical CAS, casas, né?
eu posso formar outras palavras. Por exemplo, eu posso formar casebre, casinha, casarão, né? Casamento, casas, tá? A partir do mesmo radical da palavra primitiva, eu formo as derivadas. Depois eu tenho os concretos e os abstratos. Os substantivos concretos, eles são seres que têm existência própria. Os concretos, por exemplo, lápis, quadro, flor, folha. Agora, os abstratos, eles dependem de alguma coisa. Eles são seres imaginários e seres reais, tá? Também podem ser. Então, eu tenho substantivos concreto e abstrato. Vou dar dois exemplos. Eu tenho substantivos abstratos. Substantivos abstratos geralmente nomeiam sentimentos, estados. Eu digo alegria, felicidade. Não tem vida própria, tá? Dependem de outro substantivo. Agora, quando é um substantivo concreto, ele tem vida própria. Quadro, televisão, lâmpada, tudo bem? E por fim eu tenho substantivos coletivos, que são aqueles que nomeiam um grupo. Então, coletivo de avião, esquadrilha, de navios, a esquadra, de abelhas, tá? Então, a gente estudou tudo isso, está tudo lá na apostila. Bom, agora os artigos. Eu tenho dois tipos de artigos, o definido e o indefinido. Os as definidos, os umas, são variáveis, estão vendo, né? Então, os artigos definidos, eles especificam. E os indefinidos, eles generalizam. Eu tenho uma caneta. Eu tenho uma caneta. Qualquer caneta. Quando eu digo eu tenho a caneta vermelha, esta caneta, ela é vermelha. Bom? Depois eu tenho os adjetivos, a função dos adjetivos. O adjetivo vem caracterizado substantivo. Tá? Então, quando eu digo assim, vou tirar isso aqui. O adjetivo, ele vem caracterizando o substantivo. Ele tem que concordar em gênero e em número com o substantivo. Então, atenção. O artigo, ele acompanha o substantivo. E o adjetivo, ele tem que concordar com o substantivo, caracterizando esse substantivo. Eu não falei, mas agora lembrei. Quando eu digo assim, o jantar estava delicioso. Jantar, normalmente, é um verbo. Quando eu coloco um artigo antes, ele se torna um substantivo, uma palavra substantivada, que a gente chama, tá bom? Verbos. Estudamos bastante verbos. Verbos. Eles exprimem ação, estado, fenômeno da natureza. Estudamos as conjugações verbais, são os verbos terminados em AR, ER e IR. Primeira, segunda e terceira conjugações. Estudamos os modos verbais. Modo indicativo, da certeza, subjuntivo, da incerteza, e o modo imperativo é o modo da ordem do pedido. Os tempos verbais, nós estudamos presente, os pretéritos, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. E estudamos os futuros, futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Isso no indicativo. No subjuntivo eu tenho o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. E o modo imperativo eu tenho o afirmativo e o negativo. E temos os tempos compostos. Não lembrados dos tempos compostos? Eles são formados por um verbo auxiliar, que pode ser ter ou haver, mas o verbo principal no particípio. Só muda o nome dos verbos, que vai mudar, tá? Então, eles vão ser conjugados de acordo com o tempo simples. Depois eu tenho
as formas nominais dos verbos. Tem o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Eu falei com vocês, vou ter até no exercíciozinho um aviso, para você saber em que conjugação pertence determinado verbo, coloquem esse verbo no infinitivo. Se ele terminar em AR, ele será de primeira conjugação. Se ele terminar em ER ou OR, ele será de segunda conjugação. E se ele terminar em IR, ele será de terceira conjugação. Bom? Agora os pronomes. Pronomes, como o nome diz, ó, vem antes do nome, vem junto, vem acompanhando o nome. Tem vários tipos de pronome também que a gente ainda vai estudar mais à frente um pouquinho. Só vou citar com vocês, lembrar vocês um pouquinho de alguns. Ó. Pronomes pessoais, temos o caso reto, do caso oblíquo. Pronomes possessivos, que dão a ideia de posse. Pronomes demonstrativos, que demonstram. Pronomes relativos. Pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. São esses os pronomes. Não vou detalhar agora, porque a gente não vai estudar, tá? Depois eu tenho numeral. Numeral nós estudamos 4 tipos de numeral. Numeral cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. Numeral cardinal, 10, 20, 2, 3, tá? Numeral ordinal, indica a ordem. 20º, 30º, terceiro, segundo, primeiro. Numeral fracionário, terço, metade, quarto. Numeral multiplicativo, dobro, triplo, tá? Então, esses são os numerais. A diferença entre o artigo 1 e o numeral 1, qual é? Lembram? Eu vou perceber essa diferença quando, se eu tiver a expressão só, somente, apenas, antes do um ou do uma, ele será um numeral. Eu tenho só uma caneta, tá? Aí é numeral. Agora, se eu disser eu tenho uma caneta, ele será artigo. Cuidado com isso. Depois eu tenho advérbio, que também estudaremos. Advérbio, como o nome diz, ele vem junto ao verbo, ele vem modificando um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, tá? Quando eu digo eu fiquei muito feliz. Muito é advérbio de intensidade. Não, advérbio de negação, advérbio de lugar, aqui, ali, são vários tipos de advérbios que também estudaremos. Preposição, alguns já sabem até a música, né? Mas também mais para frente nós vamos estudar. A conjunção também e a interjeição. Interjeição, ela mostra emoções. Oba, legal, tá? São interjeições. Então, essas são as 10 classes gramaticais. Eu quero que vocês não deixem de estudar isso. Estudem, tá? Que vocês, segunda-feira, terão um simulado. Deve cair toda essa matéria que a gente estudou, tá bem? Não deixe. Eu vou passar também para vocês um deverzinho de revisão, tá? Para lembrar bem isso que a gente está estudando agora, tá? Então, segunda-feira a gente tem um compromisso, não deixem de estudar. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula, tá? Tchau, beijos.